A pergunta que se faz depois de idas e vindas em relação à negociação pelos direitos de transmissão dos blocos de times que disputam o campeonato da Série A e B do futebol brasileiro é se ainda vai ter liga, né? E essa pergunta, esse questionamento vem acontecendo porque cada vez mais que se discute essas negociações dos direitos de transmissão, existe uma aproximação entre os principais blocos econômicos, que é a Libra, né, e também a União Forte, ou Liga Mais Forte Futebol, que é a junção do grupo União Forte Futebol e da Liga Mais Forte Futebol, né? Então, essa discussão vem acontecendo porque cada vez mais está claro que a Liga União Forte Futebol ela não vai conseguir obter valores superiores à Libra, né, que fechou um acordo com a Globo, né? Cada vez mais está ficando claro nas respostas que o mercado vem dando que esse grupo, Liga União Futebol Forte, ela não vai conseguir se sobressair sem a presença e a participação dos grandes carros-chefe do futebol brasileiro, que é ali Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Embora o Corinthians tenha ido para a Liga Futebol Forte, o que se notou é que fizeram um pacote totalmente diferenciado para o Corinthians, né, em termos de benefícios e privilégios, e um pacote totalmente diferente para os outros, o que na verdade era o grande motivo de ruptura desse grupo com a Libra. Não queria que tivesse privilégio nem condições diferentes para nenhum clube, e em particular o Flamengo e o Corinthians, né? Então, muito em função do Flamengo, eles diziam que o Flamengo era beneficiado, saíram desse grupo para tentar fazer um acordo mais igualitário entre os clubes, e no final o que aconteceu foi que o Corinthians veio para esse grupo porque estava cada vez mais sem força de barganha para negociar, fizeram um acordo totalmente diferente para o Corinthians, ou seja, se mostrando incoerente no discurso, e ainda assim não conseguiram fechar um pacote interessante para que justificasse melhores valores em relação à Libra. Vocês vão ter diferentes contas aí que os jornalistas e analistas ficam colocando, e essas contas elas podem ser feitas muito em conveniência com cada opinião, né? Mas o fato é que quem fechou com a Globo, por uma série de motivos, tem mais vantagens, e as vantagens não necessariamente são as vantagens no primeiro momento econômica, mas uma vantagem de exposição que vai permitir arrecadar de uma maneira mais eficiente e melhor as verbas publicitárias. A gente sabe que quem vai aparecer na Globo ou quem vai ter mais exposição na Globo vai ter uma vantagem melhor em relação aos seus concorrentes quando for a questão de fechar algum patrocínio, né? E sem contar também que quem fechou com esse grupo, a Liga Futebol Forte, sendo Record, antes era o SBT, agora Record, não tem o expertise que tem a Globo na qualidade da transmissão, e é também uma empresa de televisão, de comunicação muito mais regionalizada, com patrocinadores muito mais regionais ali, focados em São Paulo, do que necessariamente patrocinadores, empresas nacionais ou multinacionais, né? Então isso faz com que os clubes que não são de São Paulo vão ter algum tipo de prejuízo na exposição, porque é provável e até lógico que a Record escolha os clubes de São Paulo para priorizar a sua transmissão, e considerando que vai ser um jogo por rodada, obviamente que a escolha dela vai ser os clubes de São Paulo, no caso Corinthians, em especial, né? É provável que tenha muito jogo do Corinthians sendo escolhido aí pela Record, em detrimento de outros clubes. Então esses clubes vão ter uma menor exposição da sua marca. Então, óbvio que isso não fica muito em acordo com as expectativas desse grupo, e a gente pode ver por alguns movimentos que o mercado está fazendo, como, por exemplo, o grupo que comprou os direitos de transmissão, ou pelo menos um percentual dos direitos de transmissão da Liga Futebol Forte, né, que seria os 20%, para ter direito a 20% do que foi negociado para frente, está se chegando a um denominador, a uma nova negociação para reduzir esses 20%, para chegar em 10%, tirar parte daquilo que ele havia comprado, já que não houve o pagamento de forma integral do que havia sido acordado, né, dos 20%, então está se reduzindo esses 20% para 10%. E isso abre uma brecha que você aproxima mais a Liga União Futebol Forte da Libra, porque na medida que vem reduzindo esse percentual, vai ficando quase que numa situação igual entre os dois blocos, né? E um outro ponto é que o acordo com a Record são de 3 anos, o que abre
uma margem muito grande de negociação para um futuro próximo, já que a questão do percentual de 20%, que é um valor importante e relevante numa negociação futura, caindo para 10%, já não é algo tão grande. De repente, numa próxima negociação, você possa efetivamente renegociar, devolver parte desses 10% e tornar esses dois blocos mais iguais em termos de condições de negociação, né? Então você sair de 20% para 10% já é um sinal que esse bloco está mostrando que retrocedendo aquilo que eles haviam pensado. E um outro ponto é quando você fecha um acordo de 3 anos, e o acordo com a Libra, se eu não estou equivocado, foi de 5, mostra justamente que você não está muito confiante numa relação a longo prazo, né? E que aquilo você está fazendo por um imediatismo, uma questão de contingência que você tem que fechar, já que a gente está à porta aí de 2025, quando já começa a vigorar os novos contratos de televisão. Então, isso é um sinal muito claro de que aquele tiro, aquela estratégia que você apostou não deu muito certo. Então, você tem ali uma medida de contenção, de conter danos, mas você passa uma imagem muito clara que não foi o que se esperava, e isso aproxima mais os dois grupos, que obviamente esses dois grupos juntos eles podem conseguir negociações muito mais vantajosas, inclusive valorizar o produto do Campeonato Brasileiro, que não sou eu que digo, mas especialistas, que um produto como o Campeonato Brasileiro muito bem organizado, ele de uma maneira muito fácil até, ele se coloca entre as 3 principais ligas do mundo, se não for a segunda, só atrás da Premier League, né? Pelo grau de competitividade, pela cultura do futebol brasileiro, pela quantidade de times protagonistas no futebol brasileiro, né? Então, quando você fecha esse contrato de 3 anos, é um tempo justamente ali o necessário para você reagrupar esses dois blocos, renegociar, voltar a conversar e discutir coisas importantes para a formação de uma liga que não se passa só pela questão de negociações de direito de transmissão. Tem outras tantas questões importantes para você melhorar a qualidade do produto, como a questão técnica, questão de gramado, questão de padronizações nos campos, padronizações de processos, né? Padrão de qualidade, se a arbitragem vai ser profissional, como é na Premier League, que é um dos assuntos que a gente vem batendo no futebol brasileiro, enfim, tanto outros assuntos importantes para discutir, e a mensagem que se passa de tudo que vem se falando. Um grupo de jornalistas querem dizer que a Liga Futebol Forte fechou um acordo melhor, e aí começa não inventar números, mas contextualizar números de uma maneira que fique vantagem para que mostre que a abordagem dele faz sentido, quando na verdade não faz, e outros grupos de jornalistas também, e poucos preocupados em serem imparciais e mostrarem um cenário como realmente é. E na minha visão, o cenário que está se apresentando quando você fecha o contrato de 3 anos, você mostra que não tem uma confiança consolidada naquela parceria, e você abre justamente margem para você negociar novos acordos e de repente formar uma liga. Até quando você também começa a reduzir o percentual que você havia vendido de 20%, o cara não te pagou tudo, você fala, amigo, não precisa pagar o resto não, vamos fechar aqui em 10%, só pagou 5%, vamos fechar aqui nos 5%, é porque você também vê que aquela estratégia de início não foi a melhor tomada de decisão. E para mim isso é muito claro que em algum momento esses dois grupos vão se aproximar, o que abre uma abertura para a formação de uma liga, e aí sim a valorização do futebol brasileiro, onde todos nós, como brasileiros e torcedores, ganhamos. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, então comente aqui, deixe seus comentários a respeito, interaja, claro, deixe o seu like, é muito importante, se inscreva no canal e até a próxima.